Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas do nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Desejamos que Deus esteja vos abençoando, falando ao seu coração, através dos hinos, da meditação da Palavra de Deus, das orações que nós postamos semanalmente aqui nesse canal. Esse canal tem o objetivo de divulgar uma mensagem, um chamado que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Uma mensagem que nos posiciona, uma mensagem que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, compreender a Bíblia. Porque, irmãos e irmãs, muitos, milhares hoje estão falando sobre a Bíblia, estão lendo a Bíblia, estão pregando sobre a Bíblia. Muitos, milhares, reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus, reconhecem a Bíblia como um livro sagrado, importantíssimo, inclusive para a vida diária. Mas quando nós falamos de usar a Bíblia como um guia para entrar na eternidade, para garantirmos vida eterna, não são muitos que conseguem utilizá-la, usá-la dessa forma. E por quê? Porque não é de forma humana que isso deve ser feito, que isso pode ser feito. Nós podemos usá-la de forma humana. Milhares estão usando, lendo, tirando suas próprias interpretações, fazendo suas próprias interpretações, seus estudos e divulgando, compartilhando e chamando pessoas, e pessoas crendo, e pessoas se tornando membros daquela determinada religião, daquele determinado grupo que prega a Bíblia. Não estão pregando outra coisa. Estão pregando a Bíblia, estão lendo a Bíblia, estão falando sobre a Bíblia, estão pautando as suas doutrinas, seus dogmas, seus credos da Bíblia. Então tudo vem através da Bíblia, não é? Se é um chamado cristão, então a base de todo o ensinamento é a Bíblia. Agora, se nós voltarmos na história, a Bíblia, nós veremos que multidões ouvia a mesma palavra, ouvia a mesma pregação, ouvia o mesmo Jesus em carne humana, mesmo Deus em carne humana, pregando o mesmo evangelho. Só que cada um daquela multidão, cada membro daquela multidão, cada líder daquela multidão, porque tinha líderes, não era só povo que acompanhava Jesus. Também iam os líderes. Cada líder que acompanhava Jesus saía das suas reuniões fortalecidos em algum ponto. Aqueles que criam que Jesus era Belzebu, quando via Jesus operando milagres, falavam, Jesus é Belzebu mesmo. Aqueles que criam que Jesus era apenas um homem, saía das suas reuniões afirmando, Jesus é apenas um homem, nada mais do que isso. É filho de Maria, de José, é um filho que foi gerado fora do casamento, ilegítimo, é ele mesmo, acabei de confirmar. Aqueles que andavam com Jesus e que via nele a possibilidade de ganhar dinheiro, também saíram mais fortalecido ainda. Inclusive quem estava com ele, andando com ele. Judas via em Jesus uma oportunidade de ganhar dinheiro.
uma merreca que ele ganhou. Mas não estão falando de quantidade de dinheiro, estão falando de mentalidade. Estão falando de maneira de enxergar Jesus. Agora, tinha aqueles que ganhavam mais, que pensavam de forma mais, vamos dizer assim, mais empreendedora, religiosos empreendedores, e com certeza criaram para si grandes organizações, grandes grupos, grandes igrejas, grandes denominações, a partir do que ouviram de Jesus. Fortaleceram-se como líderes religiosos, ouvindo Jesus. Então você vê, às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que pode o mundo evangélico virar o que virou hoje, né? Sujeiras nos bastidores, tantas coisas nos bastidores que não podem vir ao conhecimento do público, né? Das pessoas, dos membros das igrejas, porque senão acaba com aquela denominação, desmonta aquele grupo, desmonta aquela organização. Se as sujeiras, se as podridões, se os crimes que são cometidos nos bastidores por lideranças sujas vierem à tona, o povo fica sabendo. Então, quando acontece uma sujeira, monta-se um grupo de defensores para tentar desviar a atenção, faz uma nuvem de fumaça para tentar desviar a atenção, não permitir. E às vezes acontece algum racha, sai lá um tanto de gente, né? Mas o grande grupo permanece fortalecido ali. E tudo a partir da Bíblia, de conhecimentos que foram tirados da Bíblia, distorcidos, e manipula-se o povo com isso. Meu Deus, nunca pensei nisso. Se você chegar a fazer esse tipo de afirmação, meu irmão, minha irmã, está faltando ler a Bíblia. Porque a Bíblia, a mesma Bíblia de onde são tiradas esses conhecimentos e distorcidos e manipulam-se as pessoas com esses conhecimentos, diz que isto aconteceria nos últimos dias. Que haveria amantes de si mesmos, homens ingratos a pais e mães, enfim, a Bíblia vai citando, né? Pessoas que não têm amor para dar, não têm amor para com os bons, cruéis. A Bíblia cita que nos últimos dias tudo isso aconteceria. E nós estamos em que dias hoje? Sem dúvida nenhuma, nos últimos dias. E isso ficaria restrito a esse tipo de pessoa, de comportamento, de atitude, de manipular as pessoas, de olhar mais para a lã da ovelha do que para a vida da ovelha, né? Para a lã da ovelha, você entende isso? Para a lã da ovelha, né? Para o dinheiro que dá, mexer com fé, trabalhar com fé das pessoas, isso dá dinheiro. Me perdoem a clareza, a transparência, a sinceridade, mas mexer com a fé das pessoas é lucrativo, financeiramente falando. É fácil angariar fundos quando você consegue atrair a fé das pessoas e manipular essa fé. Levar as pessoas a acreditar em coisas que estão na Bíblia, mas estão de forma manipulada. Líderes manipulando a fé das pessoas, fazendo as pessoas de escravas. Então isso são coisas comuns que aconteceriam nos últimos dias. As pessoas caem, conforme o próprio Jesus disse, errais, por não conhecerem as Escrituras. Agora, prezados, é muito importante que nós tenhamos conhecimento, não informação, porque informação é tudo aquilo que você ouve. Conhecimento é aquilo que você recebe, processa
Isso torna-se conhecimento. É muito importante ter o conhecimento de que quando Jesus disse errais por não conhecer as Escrituras, ele não estava dizendo que eles não liam as Escrituras. Conhecer não é adquirir informação. Porque hoje o que mais acontece é isso. Ora, mas eu conheço as Escrituras. Como que você conhece? Ora, eu sou frequentador de igreja. Então você não conhece as Escrituras. Você é apenas um ouvinte. Mas eu vou na minha igreja, o pastor só lê. Ele nem comenta, ele só lê. Então, eu tô tendo a minha alma alimentada. Não, você é um ouvinte de leitura. De leituras. Mas o meu pastor, ele tem um dom que ele não precisa nem ler. Então, ele só prega. E eu, ouvinte de um pregador. Não, irmão, irmã, não é o quanto você ouve, é o quanto você compreende. Parece difícil de entender aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da essência, especialmente da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Tem link aqui abaixo dos nossos links. Você não sabe o que é mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Mensagem através do mensageiro. Tem link aqui debaixo dos nossos vídeos. Tem uma série, chama Você Crê na Bíblia. E lá nós vamos mostrar por que nós precisamos de um mensageiro, de uma mensagem para os nossos dias. Por que é preciso entender a essência da mensagem. Porque leitor e ouvinte, o mundo está cheio. A grande questão é quem compreende. E aí é que nós entramos num ponto sensível. Porque a grande maioria dos religiosos, se não defende, acredita. Se não tem coragem de defender, acredita. Que Atos 2 foi só para aqueles 120 discípulos que estavam lá no cenáculo. Tem muitos. E se não tem a coragem de admitir isso, de falar disso, não. Atos 2, ser cheio do Espírito Santo, orar e buscar ser cheio do Espírito Santo, isso aí só aconteceu lá para Atos 2, lá para os discípulos. Hoje não precisa mais fazer isso. Sabe o que é isso? Manipulação da fé. Faz com que as pessoas fiquem confiantes no líder, que ele é o único que sabe fazer aquilo que precisa ser feito. Confie nele, ele vai te guiar à eternidade. Ele está enganado, ele está cego e está guiando os cegos para o buraco. Que nenhum homem sabe o que deve ser feito para entrar na eternidade. Nenhum homem. Nenhum líder tem a fórmula mágica para entrar na eternidade. A receita mágica, certa, segura, para levar pessoas para entrar na eternidade. Quando se der o arrebatamento, quando Jesus vier, aí esse líder tem a visão, a revelação, o meio único, certo de levar as pessoas para entrar no arrebatamento. Está mentindo. Se não está mentindo, está enganado. Está cego. Está cego guiando cegos, ambos cairão no buraco. A única maneira, a única receita que é bíblica é Atos 2. Não tem outra. Se você nunca leu Atos 2, leia ele, mas leia pedindo para que Deus abra os seus olhos para você compreender. Porque, irmão e irmã, quando nós lemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, é comum de ser citado, mas poucos conseguem compreender o que é Hebreus 13:8. Quando Jesus diz, quando o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo, ele está dizendo que Atos 2 permanece em cumprimento.
Atos 2 tem que ser vivo. Agora, muitos compreendem que Atos 2 é ficar falando palavras repetidas, enrola a língua e fica ali falando meia dúzia de palavras e chega a dizer que é a língua dos anjos. A começar, os anjos não estão nem ouvindo, mas se estiver ouvindo, o anjo não está entendendo nada, porque aquilo foi construído por inteligência humana, por um enrolar de línguas ali, um vocabulário que a pessoa criou e gravou e decorou e fica agora a vida inteira repetindo as mesmas palavras. Presta atenção em quem diz que está falando em línguas para você ver. Sempre as mesmas palavras. Ora, será que os anjos têm? E chegam a dizer que é a língua dos anjos. Será que os anjos são tão limitados de inteligência para falar só meia dúzia de palavras? Nosso vocabulário, por exemplo, do português é tão grande que o falante de português não consegue compreender, precisa de dicionário, precisa saber tantas palavras que existem. Agora, a língua dos anjos é tão limitada, meia dúzia de palavras. E aí, o outro, fulano, fulana, fala também a língua dos anjos, meia dúzia de palavras que só ele compreende. Que falta de inteligência espiritual. Mas, voltando ao ponto de Atos 2. A promessa de Atos 2 é que todos aqueles que são batizados conforme Atos 2 e que está atendendo São Mateus 28, 19, Atos 2 é a ordem, Atos 2 é a execução da ordem. Jesus em São Mateus 28, 19 deu a ordem. Atos 2, os discípulos cheios do Espírito Santo, tiveram a compreensão do que era São Mateus 28, 19. Isso é difícil de atender e compreender. Eles só saíram batizando depois que eles passaram por Atos 2. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, então eles puderam compreender a ordem de Mateus 28, 19. E aí, o que foi dito ali em Atos 2 pelo apóstolo Pedro? Que todos que fossem batizados, conforme Atos 2, em nome do Senhor Jesus Cristo, receberia o dom do Espírito Santo. A revelação, a mesma revelação. E ali em Atos 2 diz que aquilo não era somente para aqueles que estavam ali, mas para todos os que viessem depois dali. Então, irmãos, se nós defendermos que ir para o cenáculo, receber o Espírito Santo foi só para eles, nós estamos pregando um Jesus histórico, então. Então, nós estamos pregando um evangelho sem poder, que aconteceu lá com eles, mas que não acontece hoje. Então, nós não cremos em Hebreus 13, 8. Mas nós temos que ir para o cenáculo. Temos que... Aí você pode dizer, mas onde que é o cenáculo? O cenáculo é onde você encontra... O cenáculo não é físico. É onde você encontra o Espírito Santo. É a sua reserva de encontrar-se com o Espírito Santo. É de buscar. É de fazer o que eles fizeram, é buscar, até receber. E aí você vai receber a abertura da sua mente, que foi o que aconteceu com os discípulos. As grandes multidões, cada um saía com um entendimento, cada um saía dali achando que tinha encontrado o caminho certo, continuava perdido. Mas 11 encontraram o caminho certo. O caminho certo era o cenáculo. Quando eles foram para o cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. E aí eles saíram dali pregando o evangelho. Mas ao longo do tempo as coisas vão se distanciando. Quanto mais se distancia, mais entendimento humano vai se colocando. E aí as pessoas vão se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos de uma mensagem nesses dias que nós estamos vivendo. Uma mensagem que nos leva de volta ao original. Que original? Atos 2. Eu não vou descrever aqui a respeito dessa mensagem, porque tem link abaixo dos nossos vídeos falando da mensagem, por que Deus enviou essa mensagem. Então eu vou trazer aqui um trecho de um dos sermões que compõem esta mensagem, um sermão
que tem como tema uma trombeta que dá um sonido incerto, e preste atenção no que trecho desta mensagem vai nos dizer, deste sermão vai nos dizer. Dá uma sensação, dá uma satisfação, sabe? Dá uma satisfação, dá segurança de que estamos no que é verdadeiro, não grupo verdadeiro, líder verdadeiro, né? Mas que é verdadeiro, nós estamos a segurança de estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Dá uma sensação, dá uma satisfação, melhor dizendo. Parágrafo 8. Dá uma satisfação, sabe? Davi disse certa vez, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. E se você já viu um desses animaizinhos, quando ele foi ferido, talvez os cães o tenham agarrado, arrancado um pedaço do seu lado, algo assim, e ele está sangrando. Talvez sua fé esteja abalada por tanta besteira que você já ouviu, escândalos que você já assistiu, já ficou sabendo. A internet está cheia disso, viu? Se você quiser se atrapalhar na fé, se perder na fé, se você quiser ficar perdido de nunca mais querer escutar a respeito de Jesus e de evangelho, pesquisa aí. Entra na internet e sai pesquisando escândalos do meio evangélico. Pesquisa para você ver, nunca mais você vai se encontrar. Não estou orientando você a fazer, não. Só estou dizendo que é isso que acontece com quem fica fuçando muito nas coisas. Aí é para ficar alienado? Então estamos defendendo para ficar alienado? Não, não é para ficar alienado, não é isso. Mas é para ter uma fé tão fortalecida na palavra de Deus, porque escândalos você vai ficar sabendo. Até onde você não esperava, você vai ficar sabendo. Descobrir coisas de que você nunca esperava que você... Irmão, irmã, nós estamos nos últimos dias. Se nós tivermos uma fé tão fraca que se a gente vê 1.000 caindo de um lado, 10.000 do outro, a gente cair, então não tem a fé sustentada na palavra de Deus. É nesse sentido que estamos dizendo. Tá? Não é, obviamente que não é para denegrir a imagem de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhuma denominação, de nenhuma liderança, não. O que nós estamos dizendo é, ou você firma sua fé na palavra de Deus, como a mensagem está nos dizendo aqui, a ponto de você saber identificar o que é a água e onde é que você pode buscar essa água pura, como o servo busca, ou você vai ficar assim, ó, feito uma biruta, você sabe o que é biruta? Biruta fica em aeroporto, quando o vento bate de um lado ela vira, bate do outro ela vira, ou marionete, fica de um lado para o outro assim, ó. Tá cheio de milhões de pessoas que estão assim com a sua fé. São pessoas bem posicionadas, às vezes no emprego, em outras coisas, mas a fé tá assim. Por quê? Porque não consegue reconhecer qual é a fonte verdadeira da água pura. Então, se você viu um desses animaizinhos quando ele foi ferido, talvez os cães tenham agarrado, arrancado um pedaço do seu lado, algo assim, ele está sangrando. E o cão pode segui-lo. O cão, né, o cachorro do mato, ele não desiste não. Lobo, ele não desiste. Ele não é como um homem. Ele pode caçar esse servo. Ele esteja ele sangrando ou não. Portanto, se esse servo estiver sangrando, a única maneira de ele sobreviver é chegar a um lugar onde há água. E se conseguir chegar onde há água, ele beberá dessa água. Isso estancará o sangramento. E ele poderá escapar. Ele é muito esperto. Mas agora você pode imaginar um desses animaizinhos feridos, sangrando e com sua cabecinha, como sua cabecinha se levanta e com todo o sentido que ele tem para detectar água, onde está a água com o seu nariz, ele precisa encontrar a água ou perecerá. E agora, para ele é vida ou morte. Cada partezinha do faro que ele tem
e ele está tentando, desejando, ele precisa encontrá-la, encontrar água. Pois bem, é assim que deveríamos estar sedentos por Deus, não pela religião, não pela liderança, não pelo grupo, não pela organização. Jesus tinha talvez um dos maiores grupos que existia. Mas sabe quantos realmente compreenderam o Evangelho de Cristo? Só 11. Ainda só depois que receberam o Espírito Santo, depois que foi para Atos 2, porque até então não entendia nada. E é o que está acontecendo hoje. Vem, como um servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Estar escondido com ele em algum lugar é o desejo do meu coração. E é o desejo do meu coração também, e eu espero que seja o desejo do seu coração também. Estar escondido em Deus, através da sua palavra, mas escondido com a revelação, não por aquilo que você ouve, não por ser ouvinte de leitura, não por ser frequentador de igreja, independente do modelo de pregação que você vem ouvindo. Isso não salva ninguém. Não é modelo de pregação que salva. O que salva é a revelação da palavra de Deus. Não existe receita certa de modelos de pregação. O que existe é revelação. E se a pessoa não for revelada, ela vai ficar perdida de qualquer forma que estiver sendo feita a pregação e onde é que ela estiver frequentando. Não é isso que salva. O que salva é a revelação da palavra de Deus, e desejamos que Deus abra os seus olhos para que você compreenda isso. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, a tua palavra é maravilhosa e tem muitos confundidos e sendo confundidos e confundindo por não ter a revelação da tua palavra, por não compreender a essência da tua palavra. E é a revelação somente que traz a essência da palavra, da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. De outra forma, nós ficamos com letra. De outra forma, nós ficamos pregando um Jesus histórico. Um Jesus histórico que operou, fez e não faz mais nada hoje. E não é nesse Deus que nós cremos que o Senhor cumpre a sua palavra. Por isso, ó Pai, eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã que está cego, que não enxergou ainda isso, que tenha os seus olhos abertos, que enxergue a palavra de Deus como ela é, viva e eficaz, que produz mudança, que produz efeitos, e onde nós vemos o Senhor operando vivo, não Deus histórico. Pai, e eu oro também para que o meu irmão, para que a minha irmã sinta a presença do Senhor onde ela estiver agora. E a tua presença, Senhor, é aquela presença que cura, presença que liberta, presença que abre portas onde não há portas. Esta pessoa que está desempregado, ela vai receber um aviso de que há uma porta de emprego aberta para ela, ela vai ser empregada. Ela vai receber uma proposta de emprego, porque o Senhor é vivo. Essa pessoa que está enferma, que recebeu um diagnóstico de exame, este exame vai ser refeito e o problema que ela tem agora não vai ter mais, porque o Senhor entra na casa, na vida de todo aquele que crê e opera milagres. E nós temos visto isso acontecer.
Então, pela autoridade da tua palavra, nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda porta fechada, todo empecilho, todo embaraço, todo enrosco do inimigo está repreendido agora. Para que estas pessoas que estão acompanhando esta programação seja abençoada e dê testemunho da sua própria oração, da sua própria fé no Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e nós cremos, temos visto a operação do Senhor na nossa vida e na vida de todos aqueles que creem. Por isso nós entregamos a Ti, ó Pai, mais esta programação e que ela seja acompanhada de poder, de milagres, para que estas pessoas tenham fé na Tua palavra, cada vez mais, sejam firmadas, com a fé firmada na palavra do Senhor, para que nenhum vento, nenhum problema as derrube. Caia 10.000 de um lado, 1.000 de outro, ela permaneça firmada em Ti. Nós entregamos em Tuas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração. Até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo.